Saber ler, ver e ouvir. Poderá fazê-lo de manhã, de tarde, mesmo ao pé de casa, seja a partir da janela, seja nos terrenos circundantes. Quem o diz é Gonçalo Elias e a sugestão é sem dúvida interessante nestes tempos de isolamento social, mesmo nas cidades, onde o nível de ruído urbano se encontra substancialmente diminuído e o canto das aves é bastante mais audível. Mas o que faz cantar as aves e o que nos diz o seu canto? A formação e a atividade de Gonçalo Elias nada têm a ver com as aves. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e tem um MBA em Gestão de Empresas, mas há mais de 3 décadas que se dedica à observação de aves e tem uma vastíssima experiência de campo, não apenas em Portugal, mas também no estrangeiro. Visitou mais de 30 países, distribuídos por 4 continentes, para observar aves selvagens. É autor ou coautor de 20 livros sobre aves portuguesas e sobre os melhores locais para as observar e colaborou em 8 atlas ornitológicos em Portugal, em Espanha e na Tanzânia. É fundador e coordenador do Portal de Aves de Portugal, lançado em 2008. Muito obrigada, Gonçalo Elias, pela disponibilidade para nos ajudar a observar, para nos ajudar a ver e ouvir melhor as aves. Boa tarde. Eu é que desde já agradeço o convite e a oportunidade para estar aqui um pouco a falar sobre este mundo fascinante que é a observação e a audição das aves. Nós é que estamos muito gratos. Mas a primeira pergunta que eu tenho, Gonçalo Elias, prende-se com a sua própria experiência enquanto observador de pássaros. O que é que mais o espanta ainda hoje quando ouve o canto de uma ave? Bem, há 2 aspectos que eu acho realmente espantosos. O primeiro é a capacidade que as aves têm de, em pouco tempo, normalmente em menos de um ano, aprenderem todo o repertório de sons que é necessário para comunicar com os outros indivíduos da sua espécie. E muitas vezes estamos a falar de sons bastante complexos, de sequências muito elaboradas que nós designamos por canto. O segundo aspecto que eu acho igualmente espantoso é o facto de cada espécie falar um idioma diferente. Ou seja, uma determinada ave consegue, através dos sons que emite, comunicar unicamente com as aves da sua espécie. E isso permite também a nós, que observamos as aves, reconhecer as espécies através dos sons que emitem, mesmo sem as conseguirmos ver. Ou seja, se eu estiver, algures, vamos dizer, no meio do campo, eu ouço o som de uma ave, ou até de 2 ou 3 aves diferentes, mesmo sem ver a ave, eu sei qual é a espécie que emitiu esse som, porque obviamente também já aprendi a reconhecê-los. Mas acho espantoso, de facto, conseguir identificar cada espécie a partir do som que emite. Ou seja, as aves aprendem a cantar e nós aprendemos também a compreendê-las. Num processo de desenvolvimento normal, nós sabemos que o pinto e o juvenil não cantam, não é? Mas depois, com o crescimento, é que vão aprender a cantar. Pode explicar-nos quando é que isso acontece? E talvez mais relevante ainda, o canto é-lhes inato ou eles aprendem com a sua espécie? Ou seja, uma espécie que é criada junto de outras vai cantar o canto, ou vai aprender o canto da outra espécie, ou vai cantar o canto que é próprio à sua espécie? Bom, há aqui vários aspectos, mas genericamente o aspecto mais importante é que isto é um processo de aprendizagem. Tal como nós, humanos, aprendemos a falar ouvindo os progenitores e outras pessoas que nos rodeiam e vamos, primeiro por imitação, vamos repetindo os sons que ouvimos e depois vamos aprendendo, vamos gravando isso no nosso cérebro e depois vamos aprendendo a organizar os sons e desenvolvemos a nossa linguagem. Com as aves acontece a mesma coisa. O cérebro delas já está preparado para assimilar sons e para os aprender e reproduzir, mas há um processo de aprendizagem e, portanto, em primeiro lugar, aprendem com os da sua espécie, antes desde logo com os seus progenitores e depois com outros indivíduos que vão encontrando. Claro que no início os sons são muito rudimentares, depois ao longo do processo de crescimento e ao longo da vida vão aprendendo. Já agora convém distinguir aqui, e depois mais à frente já vamos entrar mais em detalhe, mas distinguir que há vários tipos de sons. Um deles é o canto que em inglês se designa por song,
é uma sequência de notas mais complexa que é emitida apenas pelos machos, e depois há os chamamentos, que são notas mais curtas, que podem ser emitidos pelos machos, pelas fêmeas, pelos juvenis, pelos imaturos, por aves de qualquer idade. Portanto, Mas isso é muito interessante, porque normalmente diz que portanto, as fêmeas não cantam, não é? Portanto, as fêmeas só emitem sons, é de uma isso? forma geral, não cantam. Enfim, às vezes há algum debate sobre o que é que se considera que é canto ou não é. Os mais puristas dirão que só as chamadas aves canoras, que são as aves que pertencem ao grupo dos passariformes, é que cantam, e que todas as outras aves não cantam. Enfim, é uma visão um bocadinho mais rigorosa, embora haja outras aves que não pertencem aos passariformes, mas em que os machos também emitem sons de canto e, portanto, nós genericamente podemos chamar canto, que é o caso dos pombos e das rolas, das corujas, sim, dos cucos, das polpas e uma série de outras espécies. De qualquer forma, o canto é uma sequência de sons mais ou menos complexa, que é emitido na maioria das espécies só pelos machos e geralmente durante a época dos ninhos, ou seja, na primavera. Depois há variações, há espécies que cantam durante todo o ano, há espécies que só cantam durante um período muito curto, há espécies que nem sequer cantam e que recorrem a outros aspectos para se exibirem, para marcarem o seu território, nomeadamente, imagino, os pavões, não é? Que têm uma plumagem muito, muito colorida, e eles exibem-se através da plumagem e não tanto através das vocalizações. Portanto, nem todas as aves desenvolveram as mesmas capacidades de canto. E até há uma curiosidade, depois já à frente voltaremos a falar nisto, mas uma curiosidade que eu desde já deixo, que é o seguinte: genericamente, isto é só assim genérico, depois há também exceções, naturalmente. As aves mais coloridas são aquelas que têm um repertório vocal menos variado, ou seja, investem sobretudo nas cores da plumagem. As aves mais castanhas e menos atraentes do ponto de vista visual são aquelas que têm um repertório mais elaborado. Portanto, podemos dizer, algumas investiram mais nas cores da plumagem, outras investiram mais nos dotes vocais. Mas o objetivo é sempre o mesmo, não é? Ou seja, no fundo, estão a cantar para acasalar, para atraírem parceiros. Para atrair as fêmeas e para marcar territórios, portanto, para competir com outros machos. No caso das aves, e agora vamos deixar de lado a questão das plumagens e vamos regressar aos cantos, no caso das aves que cantam, o objetivo é mostrar os seus dotes, mostrar que têm um canto rico, variado, consistente, para mostrar às fêmeas que, de certa maneira, vamos dizer assim, que são indivíduos saudáveis. E que vale a pena acasalar, exatamente. Ou seja, se é um macho que canta bem, se o macho canta bem, supostamente é saudável e, portanto, a fêmea irá sentir-se atraída por ele. Se o macho não conseguir cantar de uma forma tão atraente, depois terá mais dificuldade em atrair uma fêmea. Já não terá tanta sorte. Portanto, isto será a lógica subjacente a esta questão dos cantos serem mais elaborados. E em relação à aprendizagem, o que é que acontece a uma ave que é criada em isolamento durante os primeiros dias da vida? O que é que lhe acontece? Há experiências muito interessantes feitas com aves em cativeiro, precisamente para testar isso. Ou seja, há aves criadas em cativeiro e que depois, logo após terem nascido, foram retiradas do convívio com os outros da sua espécie e foram mantidas isoladas e foram-lhes passadas gravações de sons de aves da mesma espécie, e elas aprendiam através das gravações, mas não ao vivo, não aprendiam com sons emitidos ao vivo. Qual foi o resultado? Quando estas aves chegaram à idade adulta, os seus cantos eram mais imperfeitos, menos elaborados. Portanto, vamos fazer assim de comparação. Imagine uma pessoa que nasce, mas em vez de é isolada, não aprende a linguagem a ouvir outras pessoas falar, aprende apenas com gravações. A pessoa conseguiria aprender, mas não desenvolveria tanta sensibilidade, claro, portanto ficava com uma linguagem não mais teria tanta oportunidade, não é? Precisamente, aprende a falar, mas com muitos condicionamentos e, portanto, teria menos desenvoltura a falar, se assim se pode dizer. E diga-me outra coisa, as aves falam dialetos, ou seja, uma ave de uma determinada espécie daqui de Portugal tem um dialeto diferente da mesma ave, ou seja, da mesma espécie, mas que vive num outro ponto do planeta? Elas falam dialetos? Sim, vamos considerar aves da mesma espécie, não é? Sim. Está estudado e demonstra-se que duas populações da mesma espécie que estejam isoladas, e isso acontece sobretudo com
as aves que vivem em ilhas, por exemplo, com o passar dos anos, elas evoluem separadamente. Portanto, isto tem a ver também com a teoria da evolução, elas começam a distinguir-se a nível das medidas, a nível das características da plumagem e também a nível da vocalização. Um exemplo, há uma espécie que é muito comum em Portugal, que é o tentelhão. O tentelhão ocorre por todo o país e pode ser ouvido a cantar na primavera. E o tentelhão tem uma população também nos Açores, que já existe lá desde há centenas ou milhares de anos, e que é uma subespécie distinta, é diferente dos tentelhões do continente, tem umas cores um bocadinho mais apagadas, e o seu canto também é um bocadinho menos, é mais curto, é mais compacto, menos elaborado. Portanto, é difícil de descrever, mas ouvindo os sons consegue-se perceber que é diferente. O canto e os chamamentos são diferentes, o que sugere que, como aquela população se separou há muito tempo da população do continente, ela começou a evoluir, as suas vocalizações começaram a evoluir de uma forma autónoma. E o mesmo em relação à população da Madeira, porque também há o tentelhão na Madeira. Portanto, os tentelhões do continente, da Madeira e dos Açores são todos diferentes entre si, na plumagem e nas vocalizações. E desta forma podemos dizer que há uma espécie de dialeto açoriano e dialeto madeirense para esta espécie. Exatamente, era o que eu estava a pensar, é exatamente o que se passa com as línguas, não é? E se tivermos em conta todas as variedades do português que nós encontramos por todo o mundo. Não, e mesmo em relação aos dialetos do português, é um facto conhecido que as pessoas da Madeira e as pessoas dos Açores têm também uma entoação distinta das pessoas do continente. Claro que hoje em dia, como hoje em dia há muito mais mobilidade de pessoas de umas regiões para outras, estas diferenças tendem a esbater-se. Porque quando as populações estão isoladas durante mais tempo, estas diferenças acentuam-se. Quando as populações começam a misturar-se mais, estas diferenças esbatem-se. No caso das aves, como estas populações estão mesmo isoladas, estes dialetos subsistiram até hoje. Ainda são mais nítidos, são mais visíveis. E no que respeita às aves que se especializaram em imitação vocal, como por exemplo os papagaios ou os mainãs? Esse é outro aspecto interessante. Há várias espécies, incluindo espécies que ocorrem em Portugal. O exemplo mais óbvio será talvez o do estorninho preto. É uma ave que muitas vezes está empoleirada nas antenas ou nas árvores a fazer sons que claramente são imitações de outras espécies. Eu diria que, nesse caso, o processo de enriquecimento do repertório é feito não apenas incorporando sons da própria espécie, mas também incorporando sons de outras espécies. Ou seja, as aves dessa espécie começaram a incorporar outros sons e a certa altura isso já faz parte do processo normal de aprendizagem. E diga-me outra coisa, Gonçalo Elias, por que razão é que cantam as aves? Há pouco já nos falou do chamamento para o acasalamento, não é? Portanto, tentar atrair uma parceira, mas há outras razões para que as aves cantem? Bom, digamos, quer falemos de cantos, que é o caso dos sons que os machos se emitem para atrair as fêmeas, quer falemos de outros chamamentos, o aspecto essencial é que as vocalizações das aves, vocalizações será o termo que podemos usar para incluir tanto os cantos como os chamamentos, basicamente é a linguagem das aves, é a linguagem que elas utilizam para comunicar entre si. E, portanto, tal como nós, humanos, falamos para comunicar com outros seres humanos, as aves usam as vocalizações para indicar a outras, para cantar, para defender território, para indicar perigo, para comunicar apenas para dizer olá, ou para indicar, enfim, qualquer outra finalidade. Dependendo das espécies, há uma multiplicidade de sons que podem ser usados para diferentes funções. Mas é uma linguagem de comunicação e que nos casos de algumas espécies é muito simples porque elas emitem poucos sons e outras aves têm uma infinidade de sons para comunicar. O Gonçalo Elias enviou-me alguns ficheiros e eu acho que seria muito interessante se eu os passasse agora e se nos ajudasse a compreender aquilo que estamos a ouvir. O primeiro ficheiro que selecionou é o ficheiro de um melro, é assim? Exato. Ora, no caso do melro nós vamos ouvir 3 sons. E estes 3 sons vão nos ajudar a entender a diferença que eu referi há pouco entre cantos e chamamentos. Os cantos, como eu já referi, são emitidos apenas pelos machos. Portanto, com o objetivo quer de atrair fêmeas, quer de defender o território face a outros machos que porventura tentem também lutar por aquele território e por aquela fêmea. Dependendo das espécies, os cantos são sequências de sons mais ou menos longas e mais ou menos complexas. Portanto, normalmente são sequências
de sons que até são difíceis de transcrever, e o primeiro som que vamos ouvir é um macho de um melro preto a cantar. Vamos então ouvir. Ouvimos já o primeiro ficheiro e então sobre este som. Ora bem, o som do melro, isto é até um som, como o melro é uma ave bastante urbana, é uma espécie muito frequente nos parques e jardins das vilas e das cidades, embora também ocorra em meio rural. É um som que nós podemos ouvir um pouco por todo o país, incluindo na Madeira e nos Açores, porque esta espécie também está presente nas ilhas. E o som que ouvimos é uma espécie de som aflautado, mas algo arrastado e melancólico, com frases que duram 2 a 3 segundos. Ouve-se uma frase, depois ouvimos uma pausa, depois ouvimos outra frase e por aí fora. Este é o canto do melro. Nós podemos achar que o som é bonito ou que é feio, ou, enfim, comparar com outras espécies, mas basicamente é o som que esta espécie tem para se distinguir das restantes espécies. É o som que os machos de melro usam para comunicar com os outros indivíduos da sua espécie. E tem toda a razão, porque é um som que nós reconhecemos, não é? Quem vive na cidade realmente ouve frequentemente este som. E então vamos passar ao segundo ficheiro. Exato. O segundo ficheiro é agora um grito de alarme. Um grito de alarme também do melro. Exato. Portanto, o grito de alarme, tal como a maioria, o grito ou chamamento, como nós costumamos dizer, que em inglês se chama call, portanto o canto em inglês é song, o chamamento é call. Os chamamentos, na generalidade das espécies, são apenas monossilábicos ou bissilábicos, portanto são notas muito simples, embora elas possam ser repetidas muitas vezes, mas é apenas a mesma nota que é repetida. E ao contrário do canto, o chamamento pode ser emitido por juvenis, por adultos, seja machos, seja fêmeas. O grito de alarme, o que é? O grito de alarme é quando uma ave, por exemplo, está assustada ou pressente perigo, está a emitir esse som, eventualmente para avisar outros indivíduos da espécie que estejam ali perto de que há algum perigo em redor, e é como quem diz, olha, estejam atentos porque se aproxima um predador, por exemplo. Poderia ser algo deste género. Isto é uma interpretação um bocadinho criativa, obviamente, mas a função do grito de alarme é essa, é sinalizar algo a outros indivíduos da mesma espécie. E vamos passar então para o terceiro ficheiro, ainda com melros. Vamos ouvir. Este é um som claramente distinto dos outros. O que é que nos diz este melro, Gonçalo Elias? Este é um som que o melro faz quando vai a fugir, a voar. É claro que mais uma vez, como é um chamamento, também é assim um monossílabo, que é repetido várias vezes. O que é um chamamento de voo? Nem todas as aves chamam em voo. Algumas, quando voam, estão silenciosas, outras chamam. Enfim, também podemos dar aqui uma interpretação criativa. O que é que isto significa? Seria qualquer coisa tipo, olha, aqui vou eu, agora vou aí para esse lado. Há aves que quando estão a voar, às vezes voam em pequenos bandos e quando voam, vão chamando, que é para indicarem aos outros elementos do grupo onde é que estão. Enfim, como lhe disse, isto é uma interpretação um bocadinho criativa, porque nem sempre é possível atribuirmos uma função específica a um determinado chamamento. O aspecto principal aqui a reter é que estes chamamentos, seja de alarme, seja de voo ou outros, são notas muito curtas, embora às vezes repetidas em sequência, e ao contrário do canto que é emitido sobretudo na primavera, estes chamamentos de alarme e de voo podem ser ouvidos em qualquer época do ano, porque não têm uma função territorial. Muitas vezes tem uma função de comunicação, não é? Tem uma função de comunicação e essa função existe ao longo do ano todo. No entanto, faço a ressalva que isto não é bem assim em todas as espécies. Há espécies que fora da época dos ninhos são absolutamente silenciosas. Portanto, há espécies mais vocais e espécies menos vocais. Daí que estes exemplos devem ser tomados como isso mesmo, como exemplos, porque aquilo que é verdade para uma espécie pode não ser exatamente assim para outra.
Muito bem, vamos deixar agora os melros e vamos para uma outra espécie de aves. Quer apresentar o quarto ficheiro? Quero. Agora vamos então falar do chapim real. O chapim é uma espécie também bastante comum no nosso país, embora esteja presente apenas no continente, não ocorre nas ilhas. O chapim, embora tem muitos nomes populares também, por exemplo, mejengra, que é um nome que às vezes lhe é dado noutras regiões do país, ou xin, ou pim, já se vai perceber porquê, porque o seu canto é um canto muito repetido e muito martelado. Aliás, o nome chapim é ele próprio uma onomatopeica, porque o canto do chapim real é exatamente chapim, 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 como vamos ouvir. Vamos então ouvir. Parece realmente já quase uma sirene que ouvimos, não é? Sim, mas é muito engraçado a situação do chapim real, porque à primeira vista parece assim um canto muito monótono. Chapim, chapim, chapim. Quase poderíamos pensar que o pássaro não sabe dizer mais nada. Mas há muitos estudos feitos sobre o chapim real, e o chapim real tem mais de 50 cantos diferentes, embora girem todos à volta destes, mas pode ser com 2 notas, pode ser com 3 notas, pode ser cachapim, cachapim, ou chapim, chapim, ou pinchá, por aí fora. E então há estudos que mostram que o chapim real é um artista, porque o que é que ele faz? Vai para uma árvore e canta chapim, chapim, chapim. Depois voa até outra árvore lá ao fundo a 50 metros e começa a cantar cachapim, 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 para simular que já há 2 machos naquele território, para afastar potenciais machos e dizer, olha, aqui já estão 2, não vale a pena. Quando na verdade é o mesmo indivíduo e depois volta para a primeira árvore e volta a cantar da forma inicial. Portanto, há todo aqui um teatro que é feito para fingir que é mais do que aquilo que é, apenas para marcar mais território. Portanto, por isso é que às vezes o canto é apenas uma parte da história. Claro, e é uma forma de marcar território, como estava a dizer. Vamos passar agora para uma espécie distinta, que ouvimos com certeza muitas vezes. Quer apresentar o último ficheiro? Sim, o último ficheiro é, na verdade, um dos meus cantos preferidos, que é o canto do rouxinol. O rouxinol é uma ave que, em termos de plumagem, não é das mais coloridas, é totalmente castanho, apenas com a cauda ligeiramente arruivada, portanto é uma espécie pouco vistosa e é uma espécie que raramente pousa à vista, enfia-se muito na vegetação densa, nas moitas e nos silvados, e é de lá que emite o seu canto. Mas o canto do rouxinol está certamente no top dos mais bonitos, pese embora a subjetividade, e seguramente dos mais variados, porque o rouxinol, ao contrário do chapim, que vai sempre repetir a mesma frase, o rouxinol não tem 2 frases iguais, cada frase é diferente da anterior, e isso confere ao canto uma riqueza absolutamente ímpar, como vamos ouvir. Vamos então ouvir. E temos aqui realmente um verdadeiro cantor. É um verdadeiro cantor e que ainda, além de ter um canto extremamente variado, ainda tem um atrativo adicional. É que o rouxinol canta de dia e de noite. Eu às vezes até me questiono quando é que o rouxinol descansa e dorme, porque durante a primavera, especialmente durante os meses de abril e maio, o rouxinol pode ser ouvido a cantar de forma quase ininterrupta. E é curioso, à meia da noite, enfim, quem morar, por exemplo, em zonas rurais, terá certamente mais hipóteses, porque este bicho não entra muito em zonas urbanas, mas ao longo das ribeiras ou em zonas de silvados, depois da meia-noite, sobretudo, que é quando normalmente está tudo em silêncio, o vento acalmou e não há ruído ambiente, o som do rouxinol continua durante toda a noite, e eu acho uma sensação absolutamente fascinante estar à meia da noite a ouvir apenas o som do rouxinol e nada mais. É como se o som do rouxinol dominasse o ambiente durante toda a noite. E realmente é um dos sons especiais da primavera. O Gonçalo Elias é o fundador e o coordenador do portal Aves de Portugal. Isto foi um site que foi criado em 2008 para tornar mais fácil
o acesso à informação completa, à informação atualizada sobre os melhores locais para a observação de aves selvagens aqui em Portugal. Quer falar-nos um pouco sobre este portal? Que iniciativas é que têm tido? Sim, o portal Aves de Portugal, que o endereço aproveito para deixar aqui, é www.avesdeportugal.info. Foi um site que foi lançado efetivamente no início de 2008 e teve como principal objetivo colocar à disposição das pessoas informação sobre as aves que ocorrem em Portugal e sobre os melhores locais para as observar. Isto foi feito porque nessa altura existia uma enorme lacuna a nível de informação sobre as aves na internet. Já havia muitos livros publicados, muitos trabalhos feitos por entidades públicas e privadas e por autores independentes, mas essencialmente sob a forma de livros ou artigos científicos que eram de uma forma genérica difíceis de encontrar. Para quem já estivesse a utilizar muito a internet, que tem sido cada vez mais ao longo dos últimos anos, havia muito pouca informação. E então o objetivo deste portal foi exatamente preencher esta lacuna e colocar à disposição das pessoas a informação de uma forma gratuita e acessível, com fotos e com descrições das espécies e com indicações dos sítios onde as pessoas as poderiam encontrar, de certa forma para ajudar a sensibilizar as pessoas para a riqueza natural e em particular no que diz respeito às aves que tem o nosso país, para as ajudar a conhecer, porque enfim, eu sou da opinião que para podermos conservar e proteger aquilo que temos, em primeiro lugar temos que conhecer e portanto é importante que as pessoas também tenham acesso à informação. E ao longo dos anos o portal tem sido enriquecido com novos conteúdos, com novos microsites, que são sites temáticos, e temos tido também algumas iniciativas, nomeadamente promovendo alguns censos que até hoje nunca tinham sido feitos. Já fizemos vários, o mais, talvez o mais relevante e o mais, foi repetido mais vezes, foi o censo das águias pesqueiras invernantes, que já fizemos 4 vezes, primeiro em 2015, depois 16, 17 e finalmente 19. O objetivo foi fazer um censo nacional da população invernante da águia pesqueira. Isto foi feito sem o envolvimento de qualquer outra entidade, foi só o portal Aves de Portugal que organizou e, assim, de forma quase espontânea, 150 pessoas de todo o país aderiram a este censo e, portanto, nós conseguimos que houvesse em todas as principais zonas úmidas do país pessoas a ir para o terreno todos no mesmo dia, que é um domingo de janeiro, que é quando as populações invernantes estão estabilizadas, a ir para o terreno para tentar contar as águias pesqueiras. E no último censo, que foi o de 2019, nós chegamos a um total de quase 200 águias pesqueiras a invernar em Portugal, que é um resultado fantástico. Ninguém fazia ideia quantas águias pesqueiras invernavam em Portugal, pensava-se que seriam muito menos e realmente foi um resultado que nos surpreendeu. O que significa também que contaram com muitos participantes, e era exatamente isso que eu lhe queria perguntar, porque nós sabemos que uma boa parte dos observadores de pássaros se concentra atualmente nos Estados Unidos, mas no caso português há muitos observadores de pássaros. Tem uma ideia de que números é que nós estamos a falar? Não há números exatos, porque muitas pessoas fazem isto de forma independente e depois há pessoas que se dedicam mais à observação, há pessoas que se dedicam mais à fotografia. E portanto há alguma sobreposição, há pessoas que fazem as duas coisas, mas entre as pessoas que observam e as pessoas que fotografam, eu diria que atualmente já haverá alguns milhares em Portugal, porque repare que o aparecimento da fotografia digital atraiu imensas pessoas para isto. Há 20 anos, quem quisesse fotografar tinha que ter uma máquina analógica, tinha que usar os rolos, os velhos rolos, isso custava dinheiro, portanto não se podia estar a tirar centenas ou milhares de fotografias a uma ave sem que isso implicasse, portanto, sem custos como é atualmente. Exatamente, o digital veio mudar muito, não é? O digital veio mudar a forma como comunicamos. E depois também a chamada Web 2.0, que é esta fase da internet que permite que qualquer pessoa seja produtora de conteúdos, tenha a sua galeria de fotos, tenha o seu site e partilhe as suas imagens. E, portanto, o facto da tecnologia ser mais barata e de tornar mais fácil a partilha de informação fez com que muita gente se sentisse atraída por isto e começou a haver cada vez mais gente interessada em observar, em fotografar o mundo natural e em particular as aves. Como disse, há muita gente nos Estados Unidos há milhões de observadores de aves, noutros países do mundo também, portanto atualmente é uma atividade que já tem
seguidores e adeptos um pouco por todo o mundo, e no caso português também se nota um interesse crescente, e felizmente hoje em dia é fácil encontrar também informação quando as pessoas estão interessadas em observar e fotografar as aves, e devo dizer também que os observadores amadores, quer nos censos que nós organizamos, quer noutros censos que têm sido feitos, os observadores amadores e os fotógrafos têm contribuído imenso para aumentar o conhecimento sobre as aves do nosso país, e isso é muito positivo, na minha opinião. E agora poderá haver até mais amadores, não é? Porque nós agora que estamos num período de isolamento social, estamos confinados às nossas casas, às varandas, às janelas e aos jardins, a observação de pássaros poderá ser uma atividade a descobrir. Para quem não sabe nada sobre a observação de pássaros, que conselhos assim muito práticos é que nos pode dar, Gonçalo Elias? Por exemplo, o que é que deve ter um observador de pássaros? A primeira coisa é ter um caderno e um lápis à mão? Bem, a primeira coisa para observar aves, eu diria, o mais importante é ter uns binóculos, que é o aparelho essencial para nós conseguirmos ver as aves, porque senão vemos apenas uns pontinhos a passar ao longe e não conseguimos ver pormenores. Há quem utilize apenas a máquina fotográfica com uma tela objetiva e não utiliza binóculos e, portanto, faz apenas o registro fotográfico. Eu, como gosto mais de observar do que de fotografar, na minha opinião, os binóculos são essenciais, embora, no limite, a máquina fotográfica, como disse, também cumpre essa função. Portanto, primeiro é ter equipamento de observação. Depois, o segundo elemento também importante é ter aquilo que se chama um guia de identificação. Um guia é um livro que contém desenhos das aves e textos descritivos a explicar como é que se identificam e mapas de distribuição que explicam onde é que cada espécie ocorre. É claro que para quem não tiver um guia e não o consiga adquirir neste momento, até porque neste momento as livrarias, muitas delas nem estarão abertas, pode sempre recorrer à internet, nomeadamente ao portal Aves de Portugal Info, de que já falamos, que disponibiliza muita informação sobre as espécies que ocorrem nas várias regiões do país. Portanto, primeira coisa, ter equipamento de observação. Segunda coisa, ter um livro ou um site que ajude a identificar as espécies. E depois, dependendo obviamente do tipo de registro que a pessoa queira fazer, eu, como gosto de registar tudo aquilo que eu observo, desde que me dedico a esta atividade, acho que é um bom exercício a pessoa ir registando as espécies que observa, aquelas que consegue identificar, porque é uma forma de ir consolidando o conhecimento. E neste momento, como estamos em isolamento social, como referiu, o sítio ideal para fazer observação é a partir da janela de casa, ou da varanda, ou eventualmente do quintal, para quem tenha... O Gonçalo Elias, numa conversa anterior, o que me disse é que agora, a partir de sua casa, também tem observado mais aves até do que esperaria. Tenho, e foi uma surpresa enorme, porque eu raramente ao longo da minha vida me pus a observar da janela de casa. Porque, pronto, gosto de ir para o terreno, gosto de ir para as reservas naturais, para os parques, para os montes, por aí fora. Neste momento, como estamos num período de emergência nacional, obviamente que começou até espontaneamente a gerar-se um movimento entre pessoas que começaram a observar das janelas de casa, e eu resolvi fazer o mesmo. Fazer a experiência, apesar de eu, da janela de casa, pensava, isto só se vê aqui pomos e pardais e nada mais. É um bocado aquela ideia feita que todos nós temos. E eu comecei a fazer umas sessões quase diárias de estar 1 hora na varanda a ver as aves que apareciam, e em apenas 2 semanas já registrei 50 espécies. Portanto, isso é extraordinário. E em alguma hora em particular, ou nós podemos ver aves a toda a hora? Pode ver a qualquer hora, embora a meio do dia, às vezes com o calor, não há tanta atividade. Portanto, eu diria que é sobretudo ou de manhã cedo, nas primeiras 2, 3 horas do dia, desde o nascer do sol, que nasce por volta das 7, eu diria até às 10 horas, e depois as últimas 2 ou 3 horas ao fim do dia. Eu costumo observar mais ao fim da tarde, apenas porque a luz do sol está mais favorável no sítio onde eu estou, mas de manhã também se consegue ver. Isso seriam as melhores horas. E depois, o que é que a pessoa tem que fazer? Está à janela ou na varanda e vai olhando em redor, por exemplo, durante 30 minutos ou 60 minutos, e tenta ver as aves que aparecem e depois vai registando. É claro que para quem não souber identificar as aves, porque não tem experiência, se tiver uma máquina, nem precisa de ser uma tela objetiva, pode ser uma daquelas compactas zoom, que hoje em dia já há máquinas que, não sendo muito grandes nem muito caras, já conseguem registar com algum detalhe, fazer um registro fotográfico da ave que viu e depois pedir ajuda para fazer essa identificação. É assim que se começa. Há muita gente que o Portal Aves de Portugal também tem um fórum,
que é o Fórum Aves, e há muitas pessoas que se inscrevem no fórum precisamente com o objetivo de pedir ajuda na identificação de aves que viram, que fotografaram e que não sabem o que é. O Gonçalo Elias falou-me numa conversa anterior também que houve um desafio que foi feito a partir da Austrália e que tem vindo a ser participado por observadores de aves em todo o mundo. Pois, este desafio está um bocado em linha com isto da observação a partir da janela. O que é que acontece? Devido a este problema que houve agora com esta pandemia, há muitos países, para além de Portugal, muitos países por todo o mundo em que foram decretadas medidas de confinamento e que as pessoas têm que ficar em casa. E, portanto, tal como cá, noutros países houve muitas pessoas que se lembraram, isto surgiu a ideia em quase todo o lado ao mesmo tempo. Olha, vamos observar aqui a partir de casa, vamos ver o que é que se consegue ver a partir da janela. E então, houve um senhor da Austrália que teve a seguinte ideia, criou um grupo na rede social Facebook, precisamente chamado Observar a partir de casa, e criou um ficheiro, começou a convidar gente para lá, e eu fui lá parar, porque a certa altura também alguém me convidou, e ele criou um ficheiro partilhado, portanto, na plataforma Google Docs, com as aves todas do mundo, e lançou o seguinte desafio. Olhem, cada um de vocês vai observar a partir da janela, vai indicar quais as espécies que observou, e vai ao ficheiro, e se a espécie ainda não tiver sido registada, mete lá o seu nome, qual foi a data e o local em que viu, e vamos ver se em conjunto, entre todas as pessoas dos países todos, conseguimos chegar às 1000 espécies. 1000 espécies, só para situar a ordem de grandeza, no mundo todo há cerca de 10.000. E, portanto, 1000 espécies seria 1/10 das espécies do mundo, é possível ver a partir de uma janela qualquer, algures, neste planeta. Já seria extraordinário. Seria extraordinário. Seria Só que, entretanto, a adesão foi enorme, apareceram pessoas da América do Norte, da América do Sul, da Austrália, da Índia, de vários países europeus e africanos, e, portanto, neste momento já vai nas 1800. Portanto, já estamos com quase 2000 espécies, quase 20% das espécies de todo o mundo. Eu acho que nem o fundador do grupo imaginou que fosse possível ver tantas. É preciso dizer que há muitas pessoas que moram em zonas rurais ou perto de zonas florestais, portanto, nem toda a gente mora em cidades. E o facto de haver também pessoas de outros continentes enriquece muito isto. Há pessoas que, dependendo da zona em que moram, podem ver mais aves ou menos aves, mas o que interessa aqui no fundo é o esforço coletivo e é uma forma também de criar aqui um tópico de interesse para as pessoas que neste momento estão em confinamento sentirem que estão a contribuir para um projeto comum mesmo estando em sua casa. E então, na linha dessa ideia, e contando com a colaboração do Portal Aves de Portugal, que a Casa Comum, que é o projeto cultural da Reitoria da Universidade do Porto, vem lançar um desafio aos portugueses. Desafia-me-lo assim, que nos está agora a ouvir, durante o período do confinamento, e a partir da janela de sua casa, da varanda, do jardim, observar os seus vizinhos pássaros e registar a sua passagem em fotografia. Portanto, aquilo que pedimos é que fotografe, mas que é importante também, Gonçalo Elias, que registre a data e o local, não é assim? Exato, até porque o que nos propomos aqui fazer é dar uma ajuda na identificação quando as pessoas não tenham a certeza da ave que observaram. Ou seja, alguém registou uma espécie, envia a fotografia, mas não tem a certeza da espécie, então nós estaremos aqui disponíveis para confirmar a identificação, desde que a fotografia o permita, porque isso depende sempre das condições em que a ave foi fotografada, mas se a fotografia permitir uma identificação, nós dizemos então qual foi a espécie e depois até se pode elaborar uma lista das espécies que já foram fotografadas em resposta a este desafio. A indicação da data e do local é importante porque certas espécies só ocorrem em determinadas regiões do país e, portanto, são elementos importantes para permitir uma boa identificação. É então assim que o desafiamos a tirar uma fotografia, a registar o local e a data e enviar a fotografia para cultura@reit.up.pt. Nós vamos selecionar as melhores fotografias e vamos depois fazer um catálogo de aves observadas e fotografadas neste período em que os pássaros estão em liberdade e nós, humanos, estamos em confinamento. O portal Aves de Portugal vai ajudar-nos a identificar as aves fotografadas e, portanto, já sabe,
Vá à janela, à varanda, ao quintal ou ao jardim, observe as aves, fotografe as aves. Nós agora já conhecemos muito melhor o canto dos pássaros com a ajuda de Gonçalo Elias, a quem agradeço muito a disponibilidade para participar neste podcast. Obrigado mais uma vez. Boa tarde.